Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tua Palavra, Minha Lâmpada, um canal onde a gente medita na Palavra de Deus de uma forma simples, mas com muita presença do Espírito Santo. Hoje a gente vai estar meditando sobre o capítulo 7 de Provérbios, compartilhando alguns versículos com vocês, trazendo à luz a Palavra de Deus, para que ela possa ter um efeito legal nas nossas vidas, assim como Deus enviou para a gente. O capítulo 7, ele fala sobre advertências, mais algumas advertências sobre as mulheres imorais, e como a gente já viu no vídeo anterior, ele também tem o mesmo efeito para os homens imorais, e eu espero que esses conselhos possam fazer a diferença na tua vida. E antes da gente ir para a palavra, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos para a pessoa que você sabe que precisa dessa palavra. Deixa teu like, comentários, se você precisa de uma oração, qualquer coisa, comenta lá que a gente vai te responder com maior satisfação. Então vamos para a palavra. Capítulo 7 de Provérbios, versículo 1. Meu filho, siga o meu conselho, guarde os meus mandamentos como um tesouro. Aqui Deus nos fala de novo, Olha, eu vou te dar mais um conselho. Eu vou te falar mais uma vez. Guarda os meus mandamentos como um tesouro, Siga o meu conselho. Siga o que eu te falo, siga o que a palavra de Deus traz para você. Guarda os mandamentos do Senhor, como a gente já falou anteriormente, como um tesouro, Algo raro, algo precioso, algo de valor e que a gente guarda com num lugar muito especial, Que é o nosso coração. Então Deus te fala, Siga o conselho dele, guarda os mandamentos do Senhor como um tesouro. No versículo 2 diz o seguinte: obedeça aos meus mandamentos e viva. Cuide das minhas instruções como a menina dos seus olhos. Aqui, a gente vê aqui, Quer viver? Quer ter uma vida tranquila? Obedeça aos mandamentos do Senhor e viva. Jesus, ele fala no versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que Deus está falando, siga os mandamentos e tenha vida eterna e uma vida sem perecimento aqui na terra, porque Ele faz de tudo para livrar a gente das armadilhas. Então, obedeça aos mandamentos de Deus e viva. Cuide das minhas instruções como a menina dos seus olhos, Os olhos são algo muito importante para a gente, porque eles nos trazem a visão. É deles que a gente consegue ver as coisas, é com eles que a gente consegue ver aquilo que Deus criou para nós. E Deus fala, cuida das minhas instruções como a menina dos teus olhos, A gente precisa cuidar das instruções do Senhor como a menina dos seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva no fundo do coração. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Aqui Deus fala o quê? Amarre os mandamentos, as instruções nos dedos como uma lembrança. Eu não sei se você alguma vez já amarrou alguma cordinha, uma linha no dedo para lembrar de alguma coisa. É isso que Deus está falando. Amarra os mandamentos de Deus no dedo como uma lembrança, para que você olhe para ele e sempre lembre de que Deus te ama e por isso ele escreveu a direção para que você não venha tropeçar nas armadilhas do inimigo. Escreva no fundo do coração
Entende? Assim, escreva as instruções de Deus, os mandamentos de Deus no fundo do teu coração, precioso, raro e especial. Ame a sabedoria como se fosse a sua irmã e faça do discernimento um membro da sua família. Aqui Deus coloca a sabedoria e o discernimento como, como nossa irmã, como membro da nossa família, algo próximo, parente próximo. Talvez você fale, não me dou muito bem com a minha família. Tá, beleza, mas a tua família são os teus parentes próximos. E por isso que Deus fala, você tem que ter proximidade com a sabedoria de Deus e o discernimento dele, Aquilo que traz o conhecimento, o discernimento da palavra e de tudo aquilo que ele tem para nossas vidas. E o versículo 5 diz, eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Então aqui ele está falando o quê? Se você guardar os mandamentos, a sabedoria, o discernimento, o que acontece? Eles guardarão você da mulher imoral ou do homem imoral, das palavras sedutoras, tanto da promíscua quanto do promíscuo. Então, há algo de Deus tentando nos livrar de tudo aquilo que pode nos levar à armadilha que o inimigo coloca na nossa frente. E a armadilha que ele coloca, muitas vezes com a mulher, o homem imoral, exatamente para destruir famílias, para acabar com as famílias. Uma traição que leva o fim de casamentos, separações, filho para um lado, pai para o outro, mãe para outro. Então a gente precisa estar atento às armadilhas que o diabo coloca no nosso caminho. Mas quando a gente está firme com Deus, você não precisa fazer força. Por quê? Porque Deus está na tua frente e Ele vai te livrar de todas as armadilhas. A continuação, a continuidade desse capítulo, ele vai falar agora sobre a mulher imoral, como ela faz a armadilha dela para pegar o rapaz sem juízo. E aqui Deus fala que ele acaba sendo como um boi que vai para o matadouro, como um servo que caiu na armadilha à espera da flecha que lhe atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Então, Deus está falando aqui da vida eterna e acaba com a vida terrena. Por quê? Porque fica uma divisão na família. Às vezes, as pessoas que você ama acaba tendo essa separação exatamente porque caiu nas palavras sedutoras ou da mulher imoral ou do homem imoral. E ele fala que o destino dessas pessoas é a morte. E a gente precisa ficar esperto, porque não é a morte física, é a morte espiritual, a morte eterna. A Bíblia diz que o inferno ele é considerado a segunda morte, porque é algo ruim, algo terrível. E por isso Deus nos dá os conselhos que a gente pode ser livre das armadilhas, detectar e saber que Jesus está à frente e Ele vai livrar a gente. E por muitas vezes Ele vai à frente e não deixa nem que essa armadilha chegue até nós. Por isso fica firme, busca o conhecimento, busca a sabedoria, o discernimento de Deus, em que você vai caminhar num caminho seguro que te levará direto para o reino de Deus. Pai, obrigado por mais esse vídeo, obrigado por esse momento. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando a pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que eles sejam tomados pela Tua presença, pela Tua essência, Pai, que o Senhor possa derramar sobre eles
a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, para que cada um deles fique firmes, Pai, para que quando o diabo colocar as armadilhas dele no caminho dessas pessoas, Pai, que eles possam ser livres, porque o Senhor vai à frente, o Senhor aplana o caminho. Livra-nos de todo mal, de todo ataque do inimigo. Nos livra, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, toca essa pessoa nesse momento. Se há uma cura, que o Senhor possa curar. Se há um problema, que o Senhor possa resolver, Pai. Que tudo venha acontecer debaixo do teu propósito e do teu conhecimento, da tua sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você assistir esse vídeo. Se inscreva no canal para que compartilhe nossos vídeos. Deixa seu like, ativa o sininho, enfim, para que a gente possa chegar a mais pessoas que estão precisando dessas palavras, desses conselhos, dessas meditações, e que Deus possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. Amém.